acompanhado na mídia notícias sobre o que acontece na Palestina? Veja algumas manchetes. Bombardeios aéreos, ataques a mesquitas, bombardeios que demoliram prédios, que deixaram centenas de feridos e mortos, inclusive crianças. Isso tudo aconteceu só no mês de maio. E sabe por quê? Fazem 73 anos da criação do Estado de Israel. No lado israelense, é motivo de comemoração, mas no lado palestino, é motivo de lamentação e de revolta. Mas quais são as causas desse conflito? Quais são suas origens? É um conflito religioso? É um conflito geopolítico? Afinal, tem solução? Quer saber? Bora pra aula! Bem-vindos a esse canal, eu sou o professor Alexandre Terini, sou professor, historiador, mestre em História, formado pela PUC São Paulo. Eu também sou professor da Rede Emancipa de Cursinhos Populares e também educador e youtuber. Eu tô aqui para ajudar vocês a pensar a história de forma mais crítica, conectada com a nossa atualidade e também quem vai prestar o Enem e os vestibulares. O nosso tema de hoje é sobre Israel e Palestina, que conecta um pouco o que a gente já vem falando aí sobre história antiga com a história da idade contemporânea até a atualidade. A gente vai falar tanto das origens quanto do conflito atual e tentar entender melhor quais foram as suas causas, os fatores que levaram a esse conflito atual. Então a gente vai estar estudando um conteúdo muito importante para quem vai prestar as provas. Ao mesmo tempo a gente vai estar refletindo um pouco sobre o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Porque o conflito Israel-Palestina tem muito a ver, vocês vão ver, com a nossa realidade aqui no Brasil. Mas antes de tudo, eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo, se inscreverem aqui no canal, toquem o sininho para receber notificação do YouTube toda vez que sair um vídeo novo e também seguir lá na nossa página no Instagram, no @prof.alexandre.terini e também lá no Facebook, que tem um conteúdo muito legal, muito interessante. Também deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou da aula, se você gostou, o que você tem de sugestão, de dúvida. Falar do conflito de Israel e Palestina precisa de muito cuidado, porque é um tema bastante polêmico. Ele se arrasta até hoje e não é à toa, porque é um conflito que também envolve crenças religiosas que ao longo dos séculos se confrontaram naquela terra da Palestina, em especial em Jerusalém, que é uma cidade que é considerada uma terra santa pelas três principais religiões do mundo. Os judeus, segundo a tradição que está escrita na Torá, que é o livro sagrado judaico, lá é a terra prometida em que foi fundado o reino de Israel pelo rei Davi. Os cristãos, segundo os evangelhos, consideram que ali foi crucificado Jesus Cristo. E ali é onde está o Santo Sepulcro. Por fim, os muçulmanos consideram, segundo os livros sagrados do islamismo, o Alcorão, que ali foi onde o seu profeta Maomé subiu aos céus. Então é uma terra que segue sendo motivo de disputa, de conflito, de guerras violentas, e que isso se arrasta até os dias de hoje. Porém, vocês vão ver que esse conflito não é apenas por motivos religiosos, mas também motivos de interesse político e econômico, que vão muito além do povo judeu e do povo árabe. Interesses geopolíticos internacionais. E eu, como historiador, vou trazer fontes baseadas em pesquisas históricas, baseadas em documentos históricos. Eu vou deixar aqui na descrição as fontes que eu utilizei para essa aula, tá bom? Então a gente vai dividir essa aula em 5 partes. 1. As origens da Palestina e dos hebreus. 2. O que é o sionismo? 3. Geopolítica. 4. Guerra e paz na Palestina. E 5. Conflito atual. 1.
A origem da Palestina e dos hebreus. A história da Palestina começa há 3.000 anos. Essa região, ela faz parte do que a gente considera o crescente fértil na região do Oriente Próximo, que a gente tem visto nas aulas de história antiga. O crescente fértil, ele sai lá da Mesopotâmia, dos rios Tigre e Eufrates, e passa pela Palestina, ali pelo Rio Jordão, até chegar ao Rio Nilo, no Egito. E essa região do Rio Jordão, ela é uma região que ao mesmo tempo tem terras férteis, mas também tem uma parte muito seca e árida, que dificulta muito a vida dos seres humanos que vão habitar aquela região. E ela atraiu muito cedo povos que estavam passando no Neolítico para a prática da agricultura. Eram povos pastores, criavam rebanhos de ovelhas, de cabras, de bois, de vacas, passaram a se fixar ali nas terras férteis do Rio Jordão. E essa terra, ela ganha o nome de Terra de Canaã. Daí o nome dos cananeus, que eram os povos que viviam ali em primeiro lugar. Mais tarde, ali em 2000 a.C., chegaram os hebreus, que era o povo do lado de lá, do Eufrates. Povos que vieram da Mesopotâmia. Quem quer saber mais sobre essa história da Mesopotâmia pode assistir. Aqui está na descrição, para vocês entenderem as origens dos hebreus e de muitas histórias que estão na Bíblia. Esses povos, eles vieram da cidade-estado de Ur, que fica na Suméria, no sul da Mesopotâmia. Eles eram divididos em várias tribos, chefiadas pelos patriarcas. Daí que vieram Abraão, Isaac, Jacó, e que chegaram ali nessa região da terra de Canaã, na Palestina, que já era ocupada pelos cananeus. Os primeiros conflitos para ocupar essa terra foram em torno das terras férteis. Não foi por motivo de religião ainda, porque os povos hebreus ainda eram politeístas. Eles tinham vários deuses, sendo que o principal era o Yahvé, ou Jeová. Ali por volta de 1750 a.C., começou uma seca muito forte. Eles tiveram que sair dessa região. Os hebreus eram povos seminômades, porque de tempos em tempos eles se fixavam em uma terra, depois saíam e iam se fixar em outra. E quando teve uma forte seca ali, eles imigraram para o Egito. E nesse período, o Egito ele estava num período de crise, tendo sido invadido por um povo estrangeiro chamado Ixo. E os hebreus eles vão ocupar alguns cargos no reino dos Ixos, até ali por volta de 1550, quando os egípcios retomam e unificam todo o território egípcio. Eles vão expulsar os Ixos e aí os hebreus vão ser perseguidos e escravizados por volta de 300 anos. Até que ali, por volta de 1200, liderados por Moisés, que era um hebreu, mas que foi educado na corte egípcia, eles seriam liderados para fugir da escravidão do Egito, que é conhecido como o Êxodo, que está descrito na Bíblia. E nesse êxodo eles vão retornar para a terra de Canaã. Para eles era a terra prometida. Porque Moisés, ele vai a partir daí começar a organizar o povo hebreu em torno da religião monoteísta. Eles passam a ser um povo monoteísta, diferente dos povos ao seu redor, que eram todos politeístas. Mas mais do que isso, era um povo iconoclasta. Eles passaram a negar qualquer tipo de ícone, símbolo, personificação de sua divindade única, diferente dos outros povos que eram idólatras. Então, eles se viam a partir daí como um povo escolhido, eles se viam como superior aos outros povos. Por eles cultuarem um único Deus, eles passaram a lutar pelo direito divino à terra de Canaã, como a terra prometida deles. Isso é muito importante, porque isso está até hoje por trás da crença em torno do direito divino à terra da Palestina, que isso motiva tantos conflitos. Eles vão guerrear contra o povo de Canaã, e ali, por volta de 1000 a.C., o rei Davi vai unificar as tribos hebraicas em torno do reino de Israel, vai conquistar aquela terra de uma vez por todas, tendo como sede Jerusalém. Só que, com o final do reino de Salomão, Israel vai se dividir em duas.
entre o reino de Israel e o reino de Judá. E essa divisão ela vai enfraquecer o povo hebreu. Entre 935 a.C. até 63 depois de Cristo, ele vai passar a ser dominado por vários povos estrangeiros. Os assírios, os caldeus, os persas, os gregos, os romanos. Em 63 depois de Cristo, vai eclodir a revolta de Massada, que é uma rebelião dos judeus contra os romanos, domínio romano, e que isso vai gerar um massacre, uma repressão muito forte do Império Romano, em que muitos vão ser mortos, outros vão ser escravizados, mas muitos vão ter que fugir daquela região. E assim vai gerar a diáspora judaica, a partir de 70 depois de Cristo. Diáspora é o momento em que eles se espalham pelo mundo. Muitos vão para a Europa, outros para outros lugares da Ásia, e os judeus vão se espalhar, vão permanecer por séculos como um povo sem pátria, mas vão manter fortemente as suas tradições, a sua identidade enquanto povo judeu. Enquanto isso, a Palestina vai continuar sendo controlada pelo Império Romano do Oriente até o século V, que vai se tornar um Império Bizantino até o século VII, ali em 638, na expansão islâmica liderada por Maomé, a Palestina vai ser tomada pelos árabes muçulmanos e vai ser governada por eles por séculos, até o século XII depois de Cristo. E nessa época, os turco-otomanos vão tomar a Palestina. Nesse meio tempo, alguns judeus eles vão permanecer ali na Palestina. Eles vão até conviver com os árabes muçulmanos, com os cristãos. Eles continuaram praticando seus cultos ali, apenas tendo que pagar impostos para o governo árabe. O Império Turco-Otomano vai continuar controlando a região da Palestina por muitos séculos, até a Idade Contemporânea, até o início do século XX. 2. O que é o sionismo? O sionismo ele vai surgir no contexto da Europa do século XIX, já na Idade Contemporânea, no meio de uma onda de ultranacionalismo em vários países da Europa e que vai ser acompanhado por ondas violentas de ataques antissemitas, nos chamados pogroms, que isso vai gerar muitas mortes de judeus, muito sofrimento. E nessa onda de nacionalismo vai surgir um movimento, que é o movimento sionista, movimento de um nacionalismo judaico, que vai ser baseado numa leitura dos textos sagrados do judaísmo, a Torá, uma interpretação baseada num sentimento forte de nacionalismo daquele contexto. E o sionismo ele surge na Europa defendendo um Estado nacional judaico por meio da colonização do território da Palestina. Eles queriam retomar a Palestina para fazer reviver a terra prometida daquela de milênios atrás. E quem vai fundar esse movimento vai ser o Theodor Herzl. E aí o Herzl ele vai reunir a comunidade judaica e vai passar a realizar congressos. E o primeiro congresso vai acontecer em 1897, em que ele vai apresentar para o mundo o que defendia o movimento sionista, incentivando aí a imigração judaica para aquele território e pressionando as autoridades. O primeiro que o Herzl pressionou foi o Império Turco-Otomano, mas que vai negar criar esse Estado Nacional Judeu. Só que aí, milionários judeus na Europa passam a comprar latifúndios, grandes propriedades lá na Palestina, das melhores terras para eles ocuparem. De 1882 até 1939, mais de 380 mil judeus vão migrar para essa região, sendo que em 1882 haviam 350 mil habitantes que já viviam lá na Palestina, sendo que 90% eram árabes muçulmanos. Então, a partir daí já começam os conflitos, os primeiros conflitos entre árabes e judeus. 3. Geopolítica. Porém, em fins do século XIX, o Império Turco-Otomano estava se desagregando, porque a Turquia começava a perder cada vez mais territórios com o avanço do neocolonialismo europeu, que ia tomando cada pedaço ali
através de conflitos com o Império Turco-Otomano, que ia ter o seu auge na Primeira Guerra Mundial, em que a Turquia ia se aliar com a Alemanha e ia sofrer uma derrota muito forte, em que ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial começariam os acordos para ver quem que ia ficar com cada pedaço do território do Império Turco-Otomano. Mas por que esse território era tão cobiçado? Porque as nações europeias estavam interessadas principalmente no petróleo, entre outros recursos dessa região. Era também uma região muito estratégica ali, ficava entre o Oriente Médio e a África, principalmente ali na Palestina. Com o fim da Primeira Guerra Mundial, é firmado o Tratado de Versalhes. E aí vão ser divididas essas terras entre várias potências, entre a França, a Itália, a Rússia e a Grã-Bretanha. E aí, a Grã-Bretanha vai ficar com o mandato da Palestina. Então ela vai colonizar a Palestina. E a partir daí, ela vai ter que lidar com o conflito, esse conflito aí entre os judeus e os palestinos. Só que em 1917, a Grã-Bretanha já tinha feito uma promessa muito ambiciosa aos sionistas judeus, que é a seguinte, é a chamada Declaração Balfour, em que o secretário de Assuntos Estrangeiros do governo britânico, o Arthur Balfour, vai mandar uma carta para o Barão Rothschild, que era o líder da comunidade judaica no Reino Unido. E aí ele vai dizer que o governo ia garantir o estabelecimento de um lar nacional judaico lá na Palestina. Só que, na medida em que aumenta a imigração judaica para a Palestina, também aumentam as tensões entre os árabes e os judeus. E isso motiva levantes árabes ao longo do ano de 1921, 1929 e 1936. E nesse tempo, os árabes começaram a buscar pressionar a Grã-Bretanha de várias formas para que eles impedissem essa colonização que já estava acontecendo. E aí, como os países árabes detêm boa parte do petróleo no mundo, até hoje, eles passaram a usar isso como arma contra a colonização judaica. E aí eles vão ameaçar a Grã-Bretanha de se aliar ao eixo às vésperas da Segunda Guerra Mundial. E aí a Grã-Bretanha vai ceder aos árabes e vai criar o chamado Livro Branco de 1939. O Livro Branco foi um texto que foi publicado pelo governo britânico de Neville Chamberlain e que vai negar criar dois estados na Palestina, um para os judeus e outro para os árabes. Não, ele diz que a Palestina tinha que ser governada por um só governo, que teria maioria árabe. E aí ele passa a limitar a imigração judaica para 75 mil. Só que essa situação muda radicalmente após a Segunda Guerra Mundial. Porque o que aconteceu? Houve o Holocausto, em que mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de concentração. E aí, aqueles que sobreviveram ficaram vagando pela Europa sem destino. E aí eles vão ganhar a comoção internacional, principalmente apoio dos Estados Unidos, para ter a sua terra na Palestina. E o Holocausto ele vai motivar muito a criação da Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1945, logo no fim da Segunda Guerra Mundial, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A ONU tinha esse papel de garantir os direitos humanos dos diferentes povos, em tese. E a Grã-Bretanha ela vai se enfraquecer cada vez mais nesse momento, porque ela vai sofrer vários movimentos de independência que vão aumentar nas suas colônias, na Ásia e na África, e vai começar a ter que abrir mão das suas colônias, como ela fez com a Índia. E ela vai fazer com a Palestina também, abrindo mão do mandato da Palestina para a ONU poder mediar. Né? Em 1947, a ONU já faz uma Assembleia Geral que vai decidir, por meio de votação das várias nações participantes, vai decidir pela partilha da Palestina, dividindo entre árabes e judeus, sendo que a maior parte das terras ficaria com os judeus. Então, de certa forma, favorecendo os judeus nessa partilha. E quem vai votar a favor vai ser os Estados Unidos e a União Soviética. Lembrem que a gente já está num contexto de Guerra Fria. Os dois são rivais.
Só que eles vão se unir pelo interesse comum de enfraquecer a Grã-Bretanha, justamente para tomar o território que pertencia tanto à Grã-Bretanha quanto a outras nações europeias que estavam em decadência. Ao mesmo tempo, os países árabes, que já estavam articulados na Liga Árabe, eles vão rechaçar essa decisão da ONU de partilhar a Palestina. Eles eram contra, porque eles eram a favor de um só governo que fosse governado pelos árabes na Palestina. Então eles já vão começar a se articular por uma guerra de resistência contra a criação do Estado de Israel. E essa Assembleia Geral, ela foi presidida por um brasileiro diplomata, o Oswaldo Aranha. E aí a gente vê que desde o início o Brasil está interferindo nessa questão, assim como é até hoje. 4. Guerra e paz na Palestina. A partir de agora, a gente vai usar uma linha do tempo do conflito Israel e Palestina, que vai desde a criação do Estado de Israel, da partilha feita pela ONU, que quer dizer o fim do mandato da Grã-Bretanha, até os dias de hoje, até a atualidade, passando pelas guerras árabe-israelenses, pelas revoltas e pelas tentativas de paz. E aí o conflito atual que a gente vai tratar no próximo ponto. Então, em 14 de maio de 1948, já no território delimitado pela ONU, sediado em Tel Aviv, que seria a nova capital de Israel, o Davi Ben-Gurion, que era da Agência Judaica, ele vai declarar a independência do Estado de Israel. Só que ele vai fazer isso numa circunstância muito conturbada. No rádio, enquanto ele estava lendo essa declaração, dava para ouvir os bombardeios aéreos dos aviões egípcios em Tel Aviv. Porque já estava acontecendo a primeira guerra árabe-israelense, que ia confrontar Israel, de um lado, e de outro, a Liga Árabe, que era formada pelo Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita. E essa guerra ela ia durar um ano, de 1948 a 49. Nesse meio tempo, ocorreu o êxodo palestino, que foi o momento em que as tropas israelenses forçaram os palestinos a saírem de suas terras, em que eles viviam há séculos. Então muitos tiveram que se refugiar da violência das tropas israelenses. Até hoje, 73 anos depois, os palestinos relembram, lamentando esse momento em que eles chamam de Al-Nakba, ou seja, a catástrofe. E foi um momento em que milhares de palestinos saíram pelo território sem rumo, em filas intermináveis, ou a pé, ou em cima de cavalos, ou burros. E aí muitos deles vão para fora do território da Palestina formar campos de refugiados. Outros vão permanecer, principalmente na região da faixa de Gaza e da Cisjordânia, que até hoje é o território onde há mais palestinos dentro da Palestina. Então, Israel, que contava com o forte apoio dos Estados Unidos, derrotou a Liga Árabe. Israel vai ocupar o deserto de Negev, a Galileia e vai ocupar a Jerusalém Ocidental, enquanto a Oriental vai ficar com a Jordânia, conforme o que a ONU tinha determinado. Israel também vai ocupar a Cisjordânia, no lado oeste do Rio Jordão, enquanto o Egito vai ficar com a faixa de Gaza. Enquanto isso, mais de 700 mil pessoas perderam tudo que tinham e tiveram que se espalhar na chamada diáspora palestina. Vejam só, os palestinos agora estavam na mesma situação que os judeus ficaram por séculos na diáspora judaica, ou seja, um povo sem pátria, como são até hoje. Enquanto os Estados Unidos vão apoiar Israel com interesses geopolíticos na região. Isso é muito importante. Aquele território para os Estados Unidos era estratégico e também tinha o petróleo. Os Estados Unidos vai passar a influenciar cada vez mais na região para ter um monopólio dessa riqueza. Da mesma forma que os Estados Unidos, outras nações continuavam influenciando Israel, como é o caso da Grã-Bretanha e da França, que em 1956 vão apoiar Israel na declaração de guerra ao Egito. Por quê? Porque o governo egípcio de Gamal Abdel Nasser vai nacionalizar o canal de Suez. Vocês sabem
que recentemente o canal de Suez, por conta de um acidente, ele foi bloqueado e ele até hoje ele é uma passagem muito importante que liga o Mar Mediterrâneo com a região do Oceano Índico. Muito importante, fundamental para o comércio marítimo no mundo. O simples bloqueio desse canal foi um motivo de crise mundial. Ainda mais naquela época em que não havia muitos outros meios além desse para o transporte de mercadorias, em que o governo egípcio vai lá e nacionaliza esse canal, passa a controlar. Não apenas isso, mas ele bloqueia ali o porto de Eilat, que fica no Golfo de Aqaba, que era muito importante para Israel. Portanto, é movido por esses interesses que Israel declarou guerra ao Egito. E aí ele vai vencer o Egito e ocupar toda a região ali do Sinai. Só que, lembrem-se, os Estados Unidos e a União Soviética, eles tinham um interesse em comum de enfraquecer a Grã-Bretanha, assim como a França, naquele território para eles mesmos dominarem, né? Então eles vão se utilizar na ONU para fazer Israel recuar do domínio do Sinai. E aí eles vão ocupar esse território com os chamados capacetes azuis, né, que são soldados da ONU, para fazer essa mediação, né? Com isso seria uma vitória diplomática do Egito. E é também na década de 50 e 60 que vão surgir as primeiras organizações de resistência ao Estado de Israel na Palestina. E elas vão ser fomentadas por palestinos que estão refugiados e que vão estimular a criação de duas organizações. O Al-Fatah, seria em árabe a conquista, e OLP, né, a Organização pela Libertação da Palestina. E essa OLP, ela seria fundada em 1964, e vai ter a liderança de Yasser Arafat. Ele vai ser uma liderança muito importante. Eles vão resistir com a luta armada por meio de guerrilhas e fazer muitas ações para atacar o Estado de Israel. É porque eles eram totalmente contra a existência do Estado de Israel. Ao mesmo tempo, eles defendiam não um governo apenas árabe, mas um Estado laico na Palestina, um Estado único que governasse a Palestina. E aí a OLP passou a ser reconhecida pela Liga Árabe como representante dos palestinos. E aí que vai haver uma articulação nova, né, entre a Jordânia, a Síria e o Egito para atacar Israel. Isso em 1967. E aí vai acontecer a Terceira Guerra Árabe-Israelense, que vai ser a chamada Guerra dos 6 Dias, porque ela vai durar 6 dias mesmo. Israel vai começar perdendo, mas vai terminar ganhando essa guerra, se expandindo muito além do que foi determinado pela ONU. Inclusive vai ocupar a Península do Sinai, as colinas de Golã, a Jerusalém Oriental, que pertencia à Jordânia, criando a partir daí uma política sistemática de assentamentos que vão expulsar cada vez mais os palestinos para longe de sua terra. E aí a ONU vai tentar negociar um cessar-fogo com Israel, só que, apesar de atender esse pedido, Israel não vai recuar do território que ele ocupou. Com isso, ele vai romper definitivamente com o que foi definido pela ONU. Mas teria um novo contra-ataque da Liga Árabe, na Quarta Guerra Árabe-Israelense, ou a Guerra de Yom Kippur, em 1973. Vai ser o momento em que o Egito e a Síria vão atacar de surpresa Israel durante a data sagrada do Yom Kippur, que seria o Dia do Perdão. E aí Israel ia contra-atacar, ia derrotar o Egito e a Síria. Veja só, os 4 conflitos, Israel ia vencer todos militarmente. Não à toa, porque ele ia ter o apoio ao armamento, o financiamento dos Estados Unidos. E aí que a ONU vai intervir, tentando negociar um cessar-fogo por vários anos. Só que, de outro lado, os países árabes vão reagir utilizando o petróleo como arma. Novamente, eles vão aumentar o preço do barril do petróleo para as nações que apoiam Israel, inclusive os Estados Unidos. Isso vai gerar uma crise mundial, inclusive vai afetar o Brasil, que vai derrubar as bolsas de valores pelo mundo e vai gerar muito desemprego, muita inflação.
e que vai demorar para ser resolvida, que aqueles que lideravam a OPEP, Organização dos Países Produtores de Petróleo, eram os países árabes, como a Arábia Saudita, que apoiavam a Palestina contra Israel. E vai ser nesse momento que a Palestina vai ganhar uma visibilidade internacional, em que a OLP vai entrar em cena, agora não como um grupo armado, mas vai mudar de estratégia, com a liderança do Yasser Arafat, que vai fazer um trabalho diplomático, que vai garantir aí uma cadeira como membro observador da Organização das Nações Unidas, e que a partir daí vai começar alguns acordos de paz, algumas tentativas de acordos. Ali no final dos anos 70, Israel vai devolver a Península do Sinai para o Egito, e o Egito vai reconhecer Israel como Estado. E ao mesmo tempo, na Palestina e no Líbano, vão surgir alguns grupos armados que vão questionar a posição da OLP nesse novo momento diplomático, pelas guerras que estavam acontecendo lá no Líbano, e disso vai ser criado o grupo Hezbollah, que era um grupo xiita de guerrilha, que era financiado pelo Irã, em 1982. E aí, em 1987, vai surgir o grupo sunita, que era armado também de guerrilha, o Hamas. Ambos os grupos fundamentalistas islâmicos. O Hamas vai surgir num contexto bem particular, porque vai estar havendo uma grande revolta, um grande levante, que é isso que significa antifada em árabe. Foi com esse nome que eles deram para esse movimento. Foi a primeira antifada, porque teria outras edições, em 1987, em que a população civil vai sair às ruas e vai enfrentar as forças militares israelenses. Então, teve várias fotos que se espalharam pelo mundo de crianças, de meninos, atacando os tanques israelenses, atirando paus e pedras. E isso vai gerar uma comoção muito grande mundial, diante da repressão violenta do Estado de Israel contra o povo palestino. E aí a OLP vai conseguir alguns acordos de paz, porque em 1993 vai acontecer o Acordo de Paz de Oslo. E ali o Yasser Arafat vai apertar a mão do Yitzhak Rabin, que seria o primeiro-ministro de Israel. E os dois eles vão acordar que a Palestina tem sua autonomia. E quem vai mediar esse acordo vai ser o Bill Clinton, que era o presidente dos Estados Unidos na época, que vai assumir esse papel de mediador nesse acordo e em outros que vão ser firmados, mas ao mesmo tempo os Estados Unidos vai estar fomentando Israel. Então era uma mediação peronomútil, né? Isso vai se dar num contexto muito particular, porque vai ser logo após a Guerra do Golfo, que ocorreu em 1991, em que os Estados Unidos vai sair vitorioso contra o Iraque de Saddam Hussein. E aí isso vai desestabilizar mais as nações árabes, vai enfraquecer inclusive a Palestina, que dependia muito do Iraque economicamente. E aí que o Yasser Arafat, apesar da condição frágil de ter que fazer concessões a Israel, vai fazer esse acordo. E em 1994, vai permitir a criação de um órgão, que seria a Autoridade Nacional Palestina, ANP, que existe até hoje, em que foi eleito Yasser Arafat. E aí que vão ocorrer essas tentativas de paz, só que elas vão ser sabotadas por atentados promovidos por fundamentalistas da extrema-direita, porque em 1995 vai ser assassinado Yitzhak Rabin em praça pública de Tel Aviv, com 3 tiros por parte de um militante da extrema-direita sionista. Não que isso vá parar de vez os acordos de paz, mas vai abalar essas tentativas e que vai acelerar essa tensão, vai levar a novos atentados, e essa dinâmica de ataque contra ataque ela vai seguir, e segue até hoje. Alguns acordos conseguiram até que Israel recuasse ali da região da Cisjordânia, deixando para a autoridade palestina controlar. Inclusive libertaram 750 presos políticos palestinos. Mas Israel, com a volta das tensões ali nos anos 2000, vai começar a construir um grande muro, criando ali
Na faixa de Gaza, em particular, uma região totalmente cercada. 5. Conflito atual. E eis que chegamos no nosso século XXI com um cenário bastante desigual entre Israel e Palestina. Israel é hoje uma grande potência, não só no Oriente Médio, mas no mundo, contando com o apoio forte dos Estados Unidos até hoje, contando com as terras mais férteis, uma economia pujante, com alto desenvolvimento de ciência e tecnologia, inclusive nas armas, uma das indústrias bélicas mais fortes no mundo, que mais exporta para outros países, mas que, ao mesmo tempo, é acusada, inclusive pela ONU, de crimes contra os direitos humanos. Do outro lado do muro, construído por Israel, está a Palestina, que é um território cada vez menor, até hoje está sendo ocupado cada vez mais, reduzindo as áreas que são ocupadas por palestinos, que estão sendo expulsos. Então é um território bastante fragmentado, eles têm as piores terras, as terras mais pobres, a economia deles é fraca, inclusive por conta de bloqueio do cerco que é feito por Israel. Muitas pessoas que tentam entrar no território palestino são revistadas, muitas delas são impedidas de entrar nesse território. E é um território sem Estado. Vive uma divisão política entre o Al-Fatah, na Cisjordânia, mais moderado, e o Hamas, na faixa de Gaza, mais radical. E é um território que, além de viver uma colonização, vive um regime de apartheid. A gente costuma pensar no apartheid quando a gente fala da África do Sul, né? Foi aquela situação em que a população negra da África do Sul foi submetida a um governo branco, de uma elite branca que impunha leis que discriminavam negros e brancos e davam privilégios aos brancos. Isso acontece também na Palestina porque Israel privilegia um povo, colocando os judeus com privilégios acima dos árabes palestinos, porque existem palestinos que vivem em Israel também, palestinos israelenses, que são tratados como subcidadãos, que vivem marginalizados, não têm os mesmos direitos que os judeus têm em Israel. E assim, eles são cada vez mais vítimas de um verdadeiro genocídio, porque as tropas militares cercaram todo o território, principalmente da faixa de Gaza ali, está totalmente cercada, inclusive bloqueando o acesso ao mar, e que as tropas elas vão frequentemente fazer incursões ali nas cidades palestinas, reprimem os palestinos. Nas redes sociais existem vários vídeos circulando de crianças sendo presas, sendo torturadas e assassinadas por soldados israelenses. E isso tem gerado inúmeras manifestações pelo mundo aí, em repúdio ao que as tropas têm feito, né? E na mídia, há uma versão que se cria, né, que a gente vê muito na mídia tradicional, que privilegia o discurso sionista, dando a entender que Israel está apenas se autodefendendo contra o terrorismo árabe palestino. Eles dão bastante destaque ao grupo Hamas como se fosse a causa dos problemas ali na região. Quando, na verdade, os grupos armados, apesar de sim, eles fazerem atentados contra civis israelenses, inclusive com homem-bombas, ataques suicidas, eles são apenas o sintoma dessa situação em que vive o povo palestino, que é uma situação de colonização, de apartheid e de genocídio. Para manter essa situação, tem se usado dessa confusão entre o Estado de Israel e a religião judaica para calar qualquer um que critica as ações do Estado de Israel, chamando de antissemita, quando na verdade existem muitos judeus que são contra o Estado de Israel e contra seus crimes, contra os direitos humanos que eles cometem. Então não é todo judeu que é sionista, que é a favor do Estado de Israel. A gente tem que separar o que é judeu e o que é sionista. Portanto, a gente pode sim dizer que o povo palestino ele vive uma situação muito parecida com o que os judeus viveram no Holocausto. E essa situação a gente pode inclusive comparar com o que ocorre no Brasil. Por quê? Porque principalmente ali nas periferias, a exemplo do que ocorre nas favelas do Rio de Janeiro, coisas muito parecidas ocorrem com a população negra, pobre e periférica. Um cerco militar que há até hoje, né? O genocídio é exemplo do que ocorreu recentemente no Jacarezinho.
contra uma população que está marginalizada, que está numa situação de ausência de direitos. Então a nossa realidade não é tão diferente da realidade dos palestinos. Aliás, né, as mesmas armas que são utilizadas para matar palestinos pelo exército israelense estão sendo importadas aqui no Brasil para matar o povo negro e pobre periférico. Mas afinal, como solucionar toda essa situação trágica que vive a Palestina? O Brasil é um dos países que tem maior população palestina no mundo, e essa comunidade ela é muito mobilizada e que articulam também uma campanha chamada BDS, que quer dizer boicote, desinvestimento e sanções. Defende a pressão internacional contra o Estado de Israel para parar esse genocídio que está ocorrendo ali até hoje na região, em defesa do direito dos palestinos à terra, à vida, a ter uma coexistência pacífica naquela região, que é o que a gente mais quer. E isso parte da gente ter empatia com aquele povo que está sofrendo, né? E por fim, eu queria terminar com essa foto aí de uma mulher palestina que virou um símbolo em que ela segura uma chave, é a chave da antiga moradia dela, em que ela tem a esperança de retornar para aquela terra em que ela perdeu com a ocupação israelense. É uma mensagem de esperança para o povo palestino que luta para retornar para sua antiga terra. Chegamos ao fim dessa videoaula. Eu queria agradecer a todos que estiveram comigo até agora. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Espero que tenham aprendido bastante sobre o tema. Eu queria perguntar para vocês agora. Vocês podem colocar aqui nos comentários o que vocês acharam dessa aula, o que vocês pensam do tema, qual que é a solução para esse conflito tão sério, né, que se arrasta até hoje. E eu queria pedir para vocês darem um like nesse vídeo se vocês curtiram, se inscreverem no canal, tocarem o sininho e seguirem lá na página do Instagram e no Facebook, no @prof.alexandre.teirinho. Mais uma vez, obrigado, um beijo a todos e até mais.